Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Vera Oliveira e sejam bem-vindos. Você que é novo por aqui, muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Espero que você fique até o final do vídeo, porque o que eu tenho para passar para você hoje vai ser transformador. Às vezes a gente sabota as informações que está vindo pra gente mudando de vídeo, a gente não assiste um vídeo até o final. Às vezes a cereja do bolo está nesse vídeo, que muitas vezes a gente deixa passar batido, tá bom? Você sabia que você tem o poder curador dentro de você? Que você tem um portal de acesso, que você pode acessar todas as possibilidades? Isso mesmo, eu levei um bom tempo para entender. Eu sempre fazia oração ao contrário, sempre fazia oração pedindo saúde, pedindo para eu sair da escassez, pedindo possibilidades para que eu visse as possibilidades, mas nada chegou até a mim a partir do momento que eu voltei para dentro de mim. Comecei a refazer algumas coisas que estavam desarrumadas, comecei a fazer uma faxina interna. O que é uma faxina interna? É você começar a olhar com mais clareza pelo que você está vivendo nesse momento agora da sua vida aí. Eu fiz essa faxina dentro de mim. Quando eu comecei a voltar para dentro de mim, quando eu comecei a tirar a poeirada que estava acumulada, quando eu comecei a arrumar as gavetas e os armários internos, eu comecei a ver onde eu poderia mudar. Então eu decidi mudar. Comecei essa faxina, comecei essa reforma, comecei a mudar os meus conceitos em relação à vida, em relação às pessoas, em relação ao que eu queria realmente para mim. E eu sempre fui muito questionadora, sabe? Eu sempre quis saber o porquê de tudo. Eu nunca aceitei as coisas do mundo como são. Então eu sempre questionei muito as coisas. Eu sempre fui muito calada, muito tímida às vezes, mas eu sempre fui muito observadora. Eu não estava satisfeita com a vida que eu tinha, mesmo tudo parecendo no padrão normal da vida, eu não estava satisfeita com aquilo. Então eu resolvi essa reforma íntima, essa faxina interna. E eu sei que às vezes que eu orava, a maioria das vezes que eu orava, eu estava orando erradamente. Quando você ora erradamente, os resultados não são os esperados. Mas a frequência da sua oração ajuda muito que seus pedidos sejam atendidos. Quando a gente faz a oração, uma vez me falaram assim, gente, vou contar pra vocês. Uma vez me falaram assim, eu li em algum lugar, e eu estava num momento da minha vida que eu estava muito desafiador mesmo, eu precisava de uma resposta rápida para ontem. Eu estava passando num momento de desespero, mas muito desesperador mesmo. Na época eu estava naquele período que tudo acontece de negativo na vida da gente. Eu estava sem trabalho, meu casamento estava fracassado, as minhas filhas estavam pequenas, eu não tinha dinheiro para nada. Nesse momento da minha vida, eu sempre voltava para dentro de mim, a resposta estava lá e eu não queria enxergar a resposta. Eu ainda fazia aquelas orações desesperadoras. Eu ajoelhei na sala da minha casa. Tava assim, era época de chuva, dezembro, estava chovendo muito. Eu olhei para minha situação que eu estava vivendo naquele momento e eu falei assim com Deus, chorando, gente, chorando.
Se o Senhor existe de verdade aí, como todo mundo fala que o Senhor faz tudo, por que eu estou passando essa situação? Por que, Deus? Está tudo errado na minha vida. E o Senhor não faz nada? Eu chorando, gente, chorava, e as lágrimas iam caindo, a chuva lá fora, e as goteiras dentro de casa, a situação era desesperadora naquele momento. E eu não gostava que as minhas filhas me vissem chorando não, sabe? Porque eu era o porto seguro delas. E aquilo entristecia muito me ver. Se elas vissem, elas acabavam que choravam também e me deixavam muito deprimida e me fazia mal. Então eu esperei todo mundo sair. Quando eu fiz esse ato, eu estava sozinha em casa. Aí eu chorei, gente, chorei desesperada ali, falando, o Senhor existe, blasfemei contra Deus, o Deus que me ensinaram que existia, que era aquele Deus lá em cima, julgando, condenando. Mas era essa oração ao contrário que eu fazia. E nada acontecia. Nada acontecia. Quando eu comecei o meu caminho, né, minhas buscas internas, a minha expansão de consciência, a conhecer os ensinamentos do universo, a saber como realmente o universo existe, como é a lei do universo, como acontece. Hoje, quando eu lembro dessa situação lá atrás, eu agradeço porque eu aprendi muito naquele momento ali. O resultado veio. Foi naquele momento eu manifestei ali, naquele ato de desespero, de choro mesmo. Nessa época eu morava, gente, para vocês terem uma ideia, eu morava numa casa pequenininha que dava parede e meia com um depósito de urnas, né? Para quem não sabe o que é urnas, era um depósito de caixão. Era de um cemitério, de um proprietário particular aqui da cidade. E eu não sabia, quando eu fui morar de aluguel lá nesse lugar, eu não sabia que era um depósito de urnas de parede e meia. E à noite, né, vocês sabem que esses lugares atraem várias entidades ruins, várias coisas ruins. E morava eu e as minhas duas filhas, na época elas eram pequenas. E eu era muito medrosa, gente. A vida inteira eu fui muito medrosa, muito medrosa mesmo. E o que eu tinha que fazer ali, gente? Eu tinha que mostrar, né, que para elas não temem, tá tudo bem, né, não vai acontecer nada, tá tudo certo. Não precisa ficar com medo, não. Não tem nada acontecendo. Mais de madrugada, era uma barulhada danada. Era muita coisa na espiritualidade ali, trabalhando naquele lugar. Mas era muito negativo, mesmo. Mesmo assim, gente, eu fiz a oração. Eu lembro que era dezembro, quando eu fiz essa oração. E naquele momento que eu voltei pra mim, que não tinha acontecido nada naquele começo, ali naquela ocasião, eu comecei a estudar lá atrás, né? Pegava livros, lia. Depois, com o passar do tempo, eu desvencilhei do caminho e nunca mais mexi, nunca mais eu fui estudar e continuava na mesma escassez, continuava na mesma pobreza, continuava acreditando nas mesmas coisas, que Deus estava lá em cima julgando e condenando os meus atos, os atos de quem não seguisse os ensinamentos dele. E aí o tempo foi passando até em 2019 eu conheci o canal da Beth Russo e ali começou a minha história. O canal foi um ponto de começo para mim, das minhas buscas com mais frequência. Eu falo disso aí com mais detalhe num vídeo que tem aqui no canal. O Ho'oponopono da identidade própria, eu falo um pouco sobre esse assunto aí. Depois vocês pesquisem para vocês saberem mais detalhes e ajudar vocês também. Aí eu vim pesquisando e tal, e aí comecei a minha busca pela espiritualidade quântica, o mundo quântico, porque quando você acorda para a espiritualidade, para entender o que é, que o universo, né, que Deus não está lá no céu, não é um velhinho lá julgando e condenando todo mundo, né, que Deus está aqui dentro de nós, dentro do nosso coração, das nossas ações.
do nosso jeito de viver e ajudar as pessoas que também faz parte do universo, aí as coisas começaram a mudar e eu mudei a minha oração. Tá bom? Oração quântica é que fala de sentimento, de emoções e de ações, que somos átomos e partículas, né? Tem uma parte que fala que provavelmente vocês já ouviram falar, porque eu já ouvi demais, até hoje ainda de vez em quando eu ainda vejo, todos os livros que eu leio, gente, tem a mesma coisa, falando que a nossa realidade, né, a partícula lá, quando ela foi para entrar na onda, ela não dividiu em duas, era uma só e ela não dividiu no resultado final lá de uma onda, ela se dividiu em dois por conta do observador, porque ela sabia que ela estava sendo observada, então ela não foi normal como da primeira vez, da primeira experiência. Então, a partir do momento que nós viramos observadores da nossa história, da nossa vida, da nossa mente, as coisas começam a mudar. Qual a oração quântica que eu fiz que mudou a minha vida? Gente, foi o seguinte, é muito simples. Transformou isso que eu estou falando para vocês, é o que eu vivenciei, é o que eu uso na minha vida no dia a dia, é o que eu faço na minha vida todos os dias. A oração quântica é o seguinte: se eu estou passando por um desafio na minha saúde, ao invés de eu pedir Deus para me curar, eu vou pedir: Deus, obrigada pelo meu corpo saudável e abençoado. Obrigado pela minha saúde plena. Obrigado porque todas as células do meu corpo são saudáveis e normais. Obrigada. Se eu quero pedir que a minha vida financeira melhore, o que eu vou fazer? Deus, obrigada pela minha vida financeira. Tudo flui. Obrigada pelo dinheiro que chega na minha conta todos os dias. Obrigada por esse dinheiro transformar a minha vida e a vida das pessoas ao meu lado. Obrigada porque com esse dinheiro eu posso abençoar a vida de muitas pessoas, eu posso ajudar muitas pessoas. Obrigada. Se eu quero pedir um relacionamento, Deus, divindade, centelha divina, obrigada pelo meu relacionamento abençoado. Obrigada pelo meu namoro abençoado, pela essa pessoa que está comigo, pelo meu casamento abençoado todos os dias. Então, gente, é assim que nós temos que orar. É agradecer. Ah, mas como que eu vou agradecer se eu não tenho nada disso? Como é que eu vou agradecer se eu estou doente? Porque se você pedir, Deus, oh Deus, me cura que eu estou doente, você vai continuar doente. E pior ainda, você vai piorar mais do que você já às vezes está. A situação vai ficar muito pior. Porque você está no desespero, você está vibrando no desespero, pedindo cura no desespero. Pensa, gente, se não é assim mesmo. É agradecendo o que a gente não tem, é que a gente ganha, é que a gente recebe, é o que a gente já tem. O relacionamento, o emprego. Ah, mas eu estou desempregada, eu estou passando um perrengue danado, mas eu vou agradecer? Vai. Agradece, visualize o seu emprego, você naquele emprego dos seus sonhos. Visualize a casa que você quer, gente. Eu atraí a minha casa do jeito que eu pensei. Eu já falei aqui no vídeo que eu mudei de lá em janeiro desse ano, que o universo me deu uma cutucada. Mas eu paguei aluguel 20 anos da minha vida. Em 2011 eu consegui a minha casa própria. E era do jeito que eu visualizei. Como? Era do jeito que eu quis, ela veio pra mim bem assim, bem fácil. Não foi complicado, não. Porque em 2011 eu já conhecia a lei da atração. Eu já entendia como é que funcionava. Eu já começava a visualizar do jeito que eu queria. Lógico que depois disso
A gente vai mudando, a gente vai esquecendo, a gente vai fazendo outras coisas, a gente não liga muito para as coisas do jeito que está acontecendo, não. E olha, gente, eu fazia muita oração ao contrário, viu? Bastante. Mas eu manifestei a minha casa lá em 2011 do jeito que eu quis. Então, entende? Para você fazer a oração para mudar a sua vida, é você fazer diferente do que você está fazendo até hoje. É agradecer em oração. E faça isso desse jeito para vocês verem como as portas começam a abrir para vocês. Tá bom? Então é isso, tá? É agradecendo. O agradecimento é a oração mais importante que nós temos. Essa oração quântica, a gente transformou a minha vida e vem transformando a minha vida cada dia. Porque hoje eu já sei como que funciona. Eu já sei como agradecer, ao invés de pedir. Tá bom? Então é isso. Se esse vídeo foi importante para você, gente, compartilhe com outras pessoas. Às vezes elas estão precisando saber como que funciona a oração, se elas não estão fazendo do jeito correto, entendeu? Acesse o sininho das notificações para ajudar o crescimento do canal, para chegar mais informações para as outras pessoas, e dá um like se você gostou, tá bom? Eu vou ficar muito grata por tudo que você está fazendo por mim, por nós, né? Porque nós somos uma agrégora, né? Nós estamos todos juntos e conectados, tá bom? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata.